Muito bem, muito obrigado a todas as pessoas que estão ocupando hoje da organização. Eu tenho muita alegria de compartilhar esse espaço com duas queridas colegas Serena Nochetti e Serena da Itália, que em seguida vai estar no diálogo e também vai expor. Eu vou compartilhar a tela para apresentar para vocês a temática que eu quero compartilhar com vocês nos próximos minutos. Os carismas na vida do povo de Deus, é muito amplo esse tema, e eu vou compartilhar com vocês algumas ideias. Eu quero ler alguns textos, e vocês podem consultar essas páginas web que podem encontrar essa temática. Como poderão ver, uma das ideias era nos aproximar da temática da sinodalidade desde diversas perspectivas. Logo verão uma reflexão de Serena do processo de decisão na igreja, etc. E por isso nos pareceu útil uma reflexão sobre a temática dos carismas na vida do povo de Deus. Algo sumamente apreciável nesse sentido, para ilustrar o conjunto. Então, teve como ponto de partida essa cita de Dianich, um teólogo muito famoso na Itália, que destaca precisamente o valor dos carismas para repensar a temática da sinodalidade, e diz: a sinodalidade, para ser afrontada de maneira adequada, deve ser considerada a partir desta base. Partir sempre do baixo, da base fundamental do povo de Deus, que atua na missão da igreja no mundo com a pluralidade dos seus carismas. Em algum título é partir de la base, como está dizendo. Sentido, como está dizendo Dianete, mas também do alto, a falar dos carismas, falar do Senhor dos carismas, do autor dos carismas, do dom que dá, dos dons que dá. E, portanto, comecei com isso, estamos entrando a uma reforma da igreja, que é institucional, que se é jurídica, etc., etc. Entre aspas, é profundamente espiritual. E eu quero mostrar essa cita. Yves Congar, um dos teólogos, eclesiólogos mais importantes da Igreja Católica no século XX, para que vejam, para ver a longa viagem que estamos fazendo e que visibilize o tema dos carismas. Como quando caracterizava a imagem da igreja, que de alguma forma chega ao concílio, já estava em renovação. Essa imagem se reflexava, e como diz Congar, se visse a igreja uma tendência como maquinária de mediação hierárquica das autoridades do mistério ordenado, dos poderes, o primado da série romana, e uma palavra que é hierarcologia. Por outra parte, os dois términos entre a mediação teve lugar, o Espírito Santo de um lado e o povo, o crente, o sujeito religioso do outro, ficaram fora da consideração eclesiológica. Observam que diagnóstico, uma igreja que diríamos assim, privilegiado no sacramento da ordem, do episcopado, presbiterado, diaconado, tendo como coluna vertebral o sacramento, e agora está passando por uma parte, por uma dimensão, entre aspas, mais teológica. Está explicitando mais uma dimensão teológica.
e está explicitando mais o povo de Deus, que não é passivo. Estamos em uma larga viagem que leva mais de uma geração do passo de um modelo teológico cultural, porque com ideias teológicas e porque com ideias próprias dos ambientes culturais e políticos. Um modelo teológico cultural de uma igreja de fatos pensada e vivida em torno para uma igreja pensada e vivida com o critério decisivo do sacramento do batismo. O que estamos vivendo, e aqui está em jogo a sinodalidade, é o maior relevo desse sujeito, que diz a igreja, e a esses sujeitos, o povo de Deus. E então, a revolução, que já se falava muito, é reintroduzir esse sujeito, que diríamos assim, que enlouqueceu e se autonomizou e introduzir ao interior do povo de Deus. Bem, o Vaticano II Assentado la base de esa tarea tem feito con la categoría de essa tarefa com a categoria do povo de Deus, que é a categoria arquitetônica, a categoria arquitetônica dessa nova imagem do povo de Deus. Claro que há muitos números importantes, mas eu vou me detener aqui no número 12, no Lumen Gentium, onde o Papa Francisco fala mais de uma vez. Quando falamos do povo de Deus, estamos falando dos lagos, a hierarquia. Precisamente a categoria. O povo de Deus inclui a todos e todas, segundo os diversos carismas, serviço do ministério. Não é um povo oposto à hierarquia. Um povo de Deus, precisamente, um conceito que engloba. E agora, esse povo de Deus, diz o texto, participa também da função profética de Cristo, de todo o povo de Deus, não só da hierarquia. Todo o povo de Deus participa da função profética. E como exerce esse profetismo? E o que primeiro diz, número 12, através de sua forma de vida. Antes de tomar a palavra, já se fala em um testemunho, com suas formas, com uma vida alimentada pela fé e caridade, que exerce um profetismo e transparenta a Deus em seu próprio tempo. Fala no nome de Deus no seu próprio tempo. Como desenvolve essa ideia? Com duas categorias que têm sido muito importantes del postconcilio. Una es la de carisma, sobre la que vuelvo cada enseguida, vez, pero otra carisma. A outra é a ideia do sentido da fé de todo o povo de Deus. A totalidade dos fiéis não pode equivocar-se quando crê. Por isso, a importância do consentimento universal. Essa é a temática, o sentido da fé de todo o povo de Deus. De todo o povo de Deus. É infalível, como diz o texto. Graças a quê? Graças a quem? Ao Espírito. É o Espírito que suscita e que mantém esse povo como profeta. Esse sentido da fé e do Espírito. E vejam que o concílio, não de casualidade, cita 2 versículos maravilhosos da primeira carta de João. Observe o versículo 20. Vocês receberam a unção do que é santo, do Espírito. E que santo é Jesus. E todos têm o verdadeiro conhecimento. Todos e todas têm o verdadeiro conhecimento. E observe no versículo 27. A unção que o Espírito receberam de Jesus permanece em vocês. Observem essa frase. E não precisam que ninguém os ensine. Vejam que frase em João. Vem do Espírito, tem um verdadeiro conhecimento dado pelo Espírito e não precisam de um professor.
Vejam que frase impressionante. Todas têm o verdadeiro conhecimento. Não precisam que ninguém os ensine. Vejam a ideia profunda que tem aqui. Poderíamos dizer, há uma expressão, uma democratização do conhecimento profético, do saber de Deus e seu projeto para a humanidade. E vejam que empodera as pessoas. Por quê? Porque comparte o seu saber, as fazem perfeitas. Por isso, na igreja, não existe uma elite que sabe o que fazer. Não é os que falam e os que escutam. Se que todos estamos na escuta de um Espírito que nos dá o verdadeiro conhecimento. Impressionante, ¿ven? Isso é uma ideia que o Espírito com cada um e cada uma. Claro que depois tem claro em João, pelos 9 problemas que tiveram, é necessário um critério de discernimento, né? Como hoje podemos ter um controle de qualidade, um controle de qualidade, senão não havia comunidade. Mas esse controle de qualidade, esse critério de discernimento, não tem que... É a partir dessa confiança básica do empoderamento que oferece o Espírito a cada pessoa. Todos são profetas. Por isso, podemos ver vários textos de João. Claramente se formulam controles de qualidade. A formular o controle de qualidade, que nos finde qualquer espírito, que examina os seus espíritos são de Deus, porque o texto já tem um critério de discernimento. É que quem não confessa a Jesus não é de Deus, vindo de carne não é de Deus. A esse espírito não siga. Sim, é verdade. Temos que discernir os espíritos, mas sem abandonar esse conhecimento básico de profetismo, que é a ideia que está na totalidade dos fiéis. A totalidade dos fiéis. E o novo modelo, o modelo novo teológico-cultural da igreja se construi não sobre a hierarquia, mas sim sobre o espírito entregado à comunidade. Então, nesse ponto, eu quero dar um passo à seguinte ideia, e a passar a temática do carisma. No mesmo número 12, quando o texto fala, refere-se ao sentido da fé e tem a todo o povo cristiano e aos carismas. E vejam, observem a primeira frase. O mesmo Espírito que não só santifica, que dirige o povo de Deus. E quem lidera o povo de Deus? O bispo de Roma? O bispo de qualquer lugar? Tal cura? Quem dirige? É o Espírito que dirige, claro, sempre por mediações humanas. E por isso, imediatamente, o texto diz, mediante, é uma direção mediada. Mas o ator principal é ele. Não é uma frase bonita que estamos na escuta do Espírito. Não. Todos estamos na escuta do Espírito, porque reconhecemos essa verdade como fundamental, como constituição do povo de Deus. Quem lidera a igreja? Sempre por mediações, mas por essas mediações não podem opacar, tem que fazer brilhar a esse Espírito. E o texto, vejam bem, diz o que a igreja já dizia, mediante sacramente os ministérios, mas aqui está o novo assento, digamos assim. Aqui está o novo assento, também distribui graças especiais, os carismas.
Nenhum concílio anterior dedicou o espaço que tem um Vaticano II para falar dos carismas. Estava claro, quando Congar disse, estava claro a mediação dos sacramentos e dos ministérios. O que não estava tão claro era o Espírito dirige ao povo de Deus, mediante essa graça, que distribui a cada um segundo quer. Por isso é tão importante essas graças especiais, os carismas. Por isso, essa é a primeira ideia que eu quero fechar esse ponto, é a temática de colocar na escuta do Espírito, não é uma frase bonita, senão uma realidade teológica básica. Temos que sintonizar com ele, temos que nos mover ao seu ritmo, temos que desejar o que eles desejam, temos que ser pessoas conduzidas pelo Espírito. E somos conduzidos não por um dominador exterior, senão por um maestro interior que nos inclina ao bom, ao nobre, ao digno, ao amor, ao perdão. Aqui está o grande desafio da sinodalidade. E claro que depois tem que se traduzir. Mas demos um passo adiante. E eu destaco uma segunda, depois do ator principal. E vejam o que aparece e que já estava aí. O que eu poderia chamar como personalização. São graças dadas a cada um, a cada qual. Não é uma chuva indiferenciada de dons, é cada qual. A um se dá isso, a outro se dá isso, a outro se dá isso. Vejam, a cada um. Mas é esse tema, vejam, da personalização do Espírito. E um momento muito importante para que cresçamos como igreja sinodal é que cada um se faça cargo de quem e de deixar-se dizer quem sou por esse Espírito, que a mim me dá determinados dons. Esse carisma se move como minha identidade, e essa identidade se envolve como minha missão. Vejam, é o Espírito que dirige, porque dessa maneira, vejam, o Espírito dá ajuda que são úteis para que a igreja enfrente seus desafios. Quero destacar sobre o cada qual, cada um. Esto es muy importante incluso por la situación cultural en la que vivimos. Pela situação cultural que vivemos. Quero apoios culturais. A religião já não é momento de socialização em nossa sociedade. Não é uma herança. E menos uma tradição, mais uma opção. Então, essa consciência de que Deus me diz quem sou e eu descubro quem sou, e nessa identidade eu descubro a minha missão, porque vejam, a potência que tem esse argumento em cada um está a manifestação do Espírito. Observe um tema da dignidade humana. Não sobra ninguém, não pode sobrar ninguém, porque em um se manifesta de uma maneira e outros se manifestam de outra maneira. Mas o Espírito toma corpo, figura, palavra em cada pessoa. Por isso é tão importante uma igreja sinodal, as biografias,
as histórias de cada um, os problemas, as conquistas, os sofrimentos, cada um conta. E a igreja precisa da vitalidade, a criatividade de cada um, de cada qual. Porque se alguém se cala, uma manifestação do Espírito que ficará oculto. Se temos instituições que não permitem que as pessoas tomem a palavra, ou essas palavras não sejam escutadas, estamos silenciando ao Espírito. Vejam, essa é a potência da perspectiva carismática. Que não estamos falando de perspectiva carismática no sentido extraordinário, senão no cotidiano que nos caracteriza como pessoas. Mas, ademais, nessa distribuição, a cada um em particular, está a diversidade. Vejam, a diversidade na igreja não é algo que se tolera, não é uma casualidade, nem sequer a última explicação é cultural. Somos muitos e muitas e diferentes. Vivemos em diferentes continentes, falamos diferentes idiomas. É uma diversidade pretendida, procurada pelo Espírito de Deus. É uma diversidade que opera segundo a sua vontade. A vontade de Deus é essa diversidade. Não é casualidade, não é só cultural, se expressa nas diferentes línguas, por isso na sinfonia, por isso o coro, por isso a diferença. A diferença não se tolera, é uma bênção. Claro, não é só fonte de bênção, é fonte de tensão também. Mas vemos essas tensões não primeiramente como pontos negativos. É verdade que essa realidade, no cada qual, e sublinhados na diversidade, as instituições têm problemas e aparecem as tensões, mas não é que eliminar essas tensões, porque são tensões criativas. Há que conduzi-las, sentar em uma mesa de diálogo, organizar mediante processos respeituosos, etc., etc. Mas não há aqui a tensão em que de cada qual, entre indivíduos, a pessoas, sua missão e as instituições eclesiais e as organizações e comunidades, é uma tensão que não se pode eliminar, é uma tensão criativa. Senão o Espírito não teria dado para nós esse dom. Essa diversidade, claro, ao poder ter diversidade, há uma atenção programada, há uma atenção criativa. Por isso, particularmente, quem lidera a igreja, de dar a palavra a cada qual, a cada uma, individualmente e de forma organizacional, mas também colaborar para que essa diversidade de biografias não seja uma anarquia, uma guerra, senão que um povo vivo. E com problemas que temos em todos os continentes, não necessitamos criatividade, heroísmos, martírios, necessita espírito, carisma. Una idea por un amor de la vida. Gente dispostas. Com essas pessoas, a igreja tem futuro e a humanidade pode confiar na igreja. E vou fechando, mas claro, aqui está a inserção comunitária, para que isso não seja uma anarquia de carismáticos, e que sim seja um aproveitamento comum. Como eu coloco minha pessoa a serviço de um projeto comum. É uma igreja, é o povo de Deus. Tengo que aportar mi punto de vista. Desculpe, o áudio está falhando.
insistir no modo de ver as coisas, reclamar o espaço para a minha palavra, mas me somar a um projeto que é a igreja, comum que é a igreja. O mesmo Espírito que me dá a mim, minha singularidade, que me faz único, ao mesmo tempo, é o mesmo Espírito que quer me mover para que essa singularidade seja construtiva, sem resolver e diluir as tensões, porque essas tensões são queridas pelo Espírito, porque o Espírito não só dirige a igreja com os ministérios, dirige pelas graças de cada uno, ¿no? Por eso, especiais. Por isso, vejam, o grande desafio que temos é com Lumen Gentium 8, que a igreja como organismo, disse Lumen Gentium 8, que a articulação social sirva ao Espírito. Por isso temos que conselhos pastorais diocesanos que funcionem bem, que participem no discernimento, na tomada de esse liderazgo do Espírito, que é a liderança do Espírito. E, claro, a biografia de cada um. Bem, ficamos abertos às perguntas. Eu espero que tenham desfrutado da ideia tanto como eu desfrutei ao prepará-la, porque são coisas que eu digo para vocês, que eu digo a mim mesmo quase todos os dias.